Graça e paz. Eu sou a Sentinela Enísia e hoje, esta semana, estaremos em campanha de oração, de intercessão, para que o Senhor venha levantar, né, pessoas do corpo de Cristo que tenham o chamado ministerial de liderança, que está no livro de Efésios, a nossa campanha, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestre. Então, hoje, essa semana, nós estaremos cada dia falando respectivamente de um dom. Hoje é o dom de apóstolo. E quem são os apóstolos? Eles são emissários, plantadores de igrejas, que têm um chamado. Eles estabelecem novas obras, eles supervisionam o desenvolvimento das igrejas, em áreas onde o evangelho ou é pouco conhecido ou nada conhecido. Então eles são capacitados por Deus, eles têm uma unção de desbravamento, eles estabelecem novos fundamentos na igreja e operam com autoridade espiritual para organizar e governar. E nós vimos isso no apóstolo Paulo, né, que escreveu aos Efésios, 1 Coríntios, em sua obra missionária. Então o apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro, e Paulo, Pedro, e trazê-lo para a existência. Olha que dom importante. E é a pessoa também encarregada de fazer missões. Lembram de Paulo, como eu já disse, que ele fazia missões? Ele teve 3 missões missionárias, 3 viagens que duraram anos. Né? Então ele abriu a igreja de Coríntios, de Efésios, de Gálatas e ele foi falando Colossenses, Tessalonicenses. Então ele foi um apóstolo, e essa é a visão de apóstolo, de abrir igrejas, de falar do evangelho aonde não é pregado. E aí nós vemos qual é a origem do nome apóstolo? Como o nosso Deus é organizado, né? A origem e o que significa o apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer um enviado, um mensageiro, um embaixador. E ele tem a característica maior do apóstolo, é o fundamentar a igreja, abrir igrejas, e através dele, pastores e líderes são separados e treinados, preparados para as suas funções. Lembra que Paulo falou para Timóteo, continue firme. Timóteo, não olhe, continue firme, Timóteo. Eu abri aí 1 Timóteo, é você que vai tomar conta dessa igreja. Então Paulo foi lá, abriu, capacitou Timóteo, e o Timóteo ficou tomando conta lá. E com isso ele foi se fortalecendo também. Então a palavra apóstolo significa literalmente alguém enviado numa missão. Então o apóstolo ele não fica parado, ele é gerado para abrir novos campos e ali treinar, né? Ele treinou Timóteo, ele treinou Barnabé, ele foi treinando, ele treinou Filemon, não é? Então, a função do apóstolo é estabelecer igrejas, enviado com autoridade para abrir novas frentes. E ali, naquele lugar que ele estiver, ele vai preparando, ele tem uma visão ampla, né? Qual é a característica principal também desse apóstolo? Ele é pioneiro, ele tem uma visão ampla, ele levanta líderes, ele cuida da igreja, porque Paulo, quando embora vocês podem enviar as cartas do apóstolo Paulo, ele manda cartas, né, as epístolas, ele manda, às vezes ele não pôde ir, mas ele mandou, cuidando, porque falava, olha, está acontecendo isso na igreja de Coríntios, a mais trabalhosa, mas ele ia lá, ele escrevia,
e cuidava. Então o apóstolo é aquele, ele vai, gera, cria, abre aquela igreja, prepara, mas ele tem o olhar de cuidar. Se ele não pode voltar, ele vai escrevendo, ele pode orientar, como ele fazia com Timóteo, né? E qual é o sinal que nós temos no coração que, que, que tem um chamado de apóstolo? Ah, você sonha em abrir novas igrejas, células, projeto. Já conhece alguém que fala, vamos abrir isso. Ela quer sempre abrir, ou ele, né? Quer sempre abrir uma inquietação. Ele tem esse chamado, né? Tem uma visão a longo prazo e gosta de começar tudo do zero, meus irmãos. O apóstolo gosta de abrir novas frentes. Ele gosta de ir para lugares novos, desafiadores. Então, esse é o apóstolo. E nós temos algumas referências para passar, para que você possa estar lendo também. Leia o capítulo de Efésios 4:11, lá fala grandiosamente. Em Atos 13, versículo 2 e 3 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, que direcionou para onde eles deveriam ir em primeiro lugar, e eles foram. Então, o apóstolo, quando ele tem esse chamado, ele faz parte de uma igreja e essa igreja vai orar, o Espírito Santo vai tocar em quem se vai orar. Olha, aquele membro ali, aquela membro ali, meu filho, no meio do corpo de Cristo, ele tem um chamado de apóstolo. Então o pastor, ou alguém que está à frente, ora, jejua, convoca toda a igreja, o próprio Deus vai falar com aquele também, como falou com Saulo e Barnabé, e eles viram, a igreja primitiva olhou e falou, Paulo e Barnabé. O Espírito Santo começa a tocar naqueles que estão na frente e começa a tocar no Paulo e Barnabé. E aí fala assim, separa, o Espírito Santo diz, separa Paulo e Barnabé para missões. Eles são os meus apóstolos. E eu tenho, e eles vão abrir e vai, e eles vão, né? E as próprias, você aproveite para ler o Novo Testamento, para que você venha ampliar o seu conhecimento, se familiarizar mais com a palavra e também ver o poder desse Deus. Em Romanos 1:1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, a partir do momento, o apóstolo tem que ter uma cobertura de oração e ele tem que responder também, porque eles mandavam para a igreja primitiva e cada viagem que Paulo voltava, ele dava um relatório para a igreja primitiva. Ele era o apóstolo, mas ele dava, porque isso é honroso, honrai aos vossos, dai honra a quem tem honra, e orai aos seus líderes, né? Os seus, quem está à frente, você tem que honrar pastores, líderes eclesiásticos. E Paulo ali passava o relatório da sua viagem. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 12:28, 1 Coríntios 12:28 diz assim, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos. Aí vem segundo profetas, em terceiro doutores, mas primeiro é o apóstolo que vai abrir, é aquele que vai desbravar, é aquele que vai levantar, é aquele que vai, ele é um missionário também do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então hoje nós falamos sobre o dom do apostolado. E o apóstolo, ele vai em missões, ele vai abrindo, tá? Ele não pode ficar parado. Ele foi chamado para andar, para servir. De qualquer maneira, ninguém tem, eu queria deixar claro que ninguém tem que ter todos os dons, não. Cada um foi distribuído segundo a vontade de Jesus. Jesus distribuiu conforme a sua vontade.
vontade. O objetivo não é o cargo, é servir o corpo. Então, o apóstolo serve o corpo, ele vai abrindo, ele vai indo naqueles lugares improváveis. Amém? Então, hoje aqui encerra, após que Deus fale altamente, profundamente no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade e quero pedir, Senhor, que o Senhor levante apóstolos comprometidos com a tua palavra, com o chamado de apóstolo, ligado à tua igreja, Pai. Ó, Pai, ali aquele que vai fazer como está na Escritura, Pai, como está na tua palavra, ele vai ser, papai, ali o Senhor vai falar, ele vai ser, vão jejuar, a igreja vai jejuar, orar, vai orar com imposição de mãos, abençoar e eles sairão para os novos desafios, Pai. Eu quero te agradecer tudo dentro da tua palavra, Senhor. Ó, Deus querido, tudo na tua palavra é com ordem e decência, o teu reino é com ordem, decência, unidade e comunhão. Que o Senhor levante nas tuas igrejas de norte a sul, leste a oeste, Senhor, no mundo inteiro, apóstolos com chamado de apóstolo, para servir, Senhor, não só com o objetivo do cargo, Pai, não só com o objetivo de um título, Pai, mas sim com o objetivo central de servir o teu corpo, o corpo de Cristo. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo teu socorro, pela tua provisão, pelo teu amor e pelo teu levantar, para que as igrejas sejam fortalecidas, assim como Paulo e Pedro fortaleciam a igreja lá ali no passado, Pai. Levanta os Paulo, levanta os Pedro, Pai, levanta os Barnabé, Senhor, os Timóteos, vai levantando, Pai, para a glória do teu nome santo, Pai. Coloca aqui nas tuas mãos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse momento, para a glória do teu nome santo. Vamos continuar orando, vamos continuar crendo. E se você não se identifica, mas você agora já aprendeu um pouquinho, para que você também possa identificar aonde você estiver, aquele que tem chamado de apóstolo, e orar. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã voltaremos com o dom, falarmos sobre o dom dom de profeta, dom profeta, né? Agora nós vamos falar com o segundo lugar, os profetas, o dom de profeta, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe. Louvado seja Deus por esse dia. Glória e honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou estes dons, meus amados, minhas amadas, para aperfeiçoar você, o santo, para edificar o corpo de Cristo, você que faz parte do corpo de Cristo, para gerar, para que você seja um canal de gerar unidade e acrescentar a fé daqueles que ainda não têm uma fé, ainda tem pouquinha fé. Então, em nome de Jesus, eu louvo e te agradeço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.